Olá, sétimo ano, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de 44, a última aula antes da prova, correção do capítulo 5, encerramento do capítulo, aquelas longas atividades, né? E daí a professora já lançou hoje a prova, lançou com antecedência, para dar tempo de vocês responderem, certo? Então diz lá para mim, quais são os elementos de uma alavanca? São força potente, braço da potência, força resistente, braço da resistência e ponto de apoio. No exercício 2, qual que é a diferença entre a alavanca inter no meio fixa, interpotente e interresistente? É a parte que se encontra no meio. Aqui é o ponto fixo, aqui é a potência e aqui é a resistência. Aqui agora era para você classificar as alavancas de acordo com o modelo, né? Então, quando tem o ponto de apoio no meio, interfixa. Quando a resistência está entre o ponto de apoio e a potência, interresistente. Quando a potência está no meio da resistência e do ponto de apoio, aqui era uma polia, para você dizer que tipo de máquina simples. Aqui, uma polia, uma alavanca e um plano inclinado. Por que esse aqui é uma alavanca? Porque aqui você põe a resistência, aqui está o ponto de apoio e aqui você aplica a potência. Certo? Daí aqui o último exercício desse contexto das atividades era para você dizer que os porquinhos eles estão com a mesma massa e eles têm essa distância. Então, repara a leitura de infográfico. O porquinho tá bem no final da tábua e aqui tem um espaço entre o porquinho e a tábua. E o ponto de apoio está dizendo que do centro de gravidade do objeto até o centro de gravidade do ponto de apoio até o centro de gravidade do outro objeto. Então, o que você tem que fazer? Você tem que afastar o porquinho menor para o final da tábua e inverter. Botar a distância menor para o porquinho maior, tá? E essa ilustração aqui tá correta? Não, não tá correta. Acabamos de dizer qual a função. Próxima aula. Ah, não, mentira minha. Aqui, exercícios da conexão. Por que as engrenagens são consideradas máquinas simples? Porque elas se movimentam, elas invertem a força, elas diminuem a força, invertem o sentido, né? Uma engrenagem, ela funciona com velocidade angular, né? Que a gente já viu, que é essa velocidade centrípeta em rotação por minuto. A engrenagem tem 800 e foi colocada em contato, não foi com corrente, tá? Não é com correia, que a correia mantém a distância. Ela está em contato com outra, que tem o quádruplo do raio. Então, a gente já viu a fórmula, né? Qual será a velocidade da engrenagem maior? Se ela tem o quádruplo, vai inverter e vai ficar 1/4. Se é 800 divididos por 4 dá 200 rotações por minuto. No exercício 3, pesquise como era medido o tempo antes do relógio e quais são os relógios atuais. Então, tem o relógio a ampulheta, tem o relógio de sol, tem, que mais? Alguém já viu algum outro relógio? Na página 23, era para você ver essa lista aqui de situações e dizer qual dessas grandezas aqui era escalar e qual dessas grandezas é vetorial. Lembrando que a vetorial ela tem uma direção e um sentido, tá? Então, dessa lista, a escalar era massa, tempo e temperatura e a vetorial era aceleração, velocidade e força. No exercício 2 tinha que calcular. Então, se as forças estão
No mesmo sentido, soma. Se as forças estão em sentidos opostos, subtrai. E aqui era soma e subtração junto, tá? Lembrando que essas duas aqui somam, então tem que estar entre parênteses. Aqui você ia descobrir que a resultante era no sentido horizontal, né, para baixo, vertical para baixo, com 21 newtons de potência. Nesse outro aqui era vertical para cima, com 5 newtons de potência. E esse aqui seria deslocamento para a direita, com 8 newtons de potência. Aqui é para você dizer, descrever nessa leitura de imagem aqui, por que o micro-ondas, ou a televisão, sei lá, que está em cima do carro, quando o carro freia, o micro-ondas ou a televisão, sei lá, se desloca para frente. Porque é a primeira lei de Newton, a inércia. Quando um objeto está em movimento retilíneo uniforme, ele tende a permanecer em movimento retilíneo uniforme, a não ser que uma força maior seja aplicada sobre ele. Então, como o carro parou, ele continuou o movimento, tá? Porque ele estava em movimento, então ele continuou o movimento. Assim que a gente cai do skate. Desculpa. No exercício 4, eram 2 meninos que exerciam forças, um com 100 newtons e o outro com 120 newtons. O detalhe da leitura do gráfico não é este puxando. Então, este está empurrando e este está puxando. Como as duas forças estão na mesma direção e no mesmo sentido, era só somar e você chegava à força resultante. Aí você ainda pode dizer, né, que é para a esquerda, horizontal para a esquerda. É direção e sentido. Daí aqui no exercício 5 é a mesma coisa, aqui é a aplicabilidade, aqui é a aplicabilidade da lei de Newton. Então, essa é a importância de usar o cinto de segurança dentro do carro. Não é porque você vai levar multa, não é porque o pai pediu, não é porque o guarda mandou, é porque você está estudando física e você está entendendo que você e o objeto, se o ônibus está andando, tudo que estiver acoplado ao ônibus está andando. Se o ônibus parar e você não estiver usando cinto para parar junto, porque aqui daí você interrompe o movimento, o que vai acontecer é isso aqui. E vou te contar outra. Quando eu era pequena, eu fui viajar com a minha mãe e a moça da frente estava com o banco reclinado assim e a minha mãe bateu com a garganta aqui no encosto do carro e quase morreu, tá? Passou muito mal, a gente tava indo para Apucarana. Então, prestem atenção no uso do cinto em ônibus, na van escolar, na saída com os pais, no trânsito com os familiares, tá bom? Em viagens longas, não pode tirar o cinto e não pode ficar com o banco reclinado. Quem senta na frente do carro não pode reclinar o banco com o cinto de segurança, porque o cinto vai passar no lugar errado. Esse dispositivo, ele foi criado, existe a Associação Brasileira de Normas Técnicas, que diz lá em algum lugar que o uso do cinto é obrigatório na posição vertical da cadeira, nessa posição aqui, ó. O cinto tem que passar no carro, o cinto tem que passar assim. Se você reclinar o banco, o cinto vai passar no pescoço. E dependendo da freada, pergunta para o pai aí, o jogador de futebol Denner morreu assim, tá?
No exercício 6, então, aqui é pegadinha. Isso aqui é bem de vestibular. Ele quer que você diga o par da ação e da reação. Por que eu tô te dizendo isso? Porque uma corrente sustenta um lustre, certo? Certo. Tá pendurado lá no teto, tem a corrente e daí tem o lustre. Certo? Aí diz: a terra atrai o lustre para baixo. Também tá certo. Só que o que tinha que ter dito é: a primeira ação é uma corrente sustenta o lustre. Então, o lustre também sustenta a corrente. A terra puxa o lustre para baixo. Então, o lustre também puxa a terra para cima. Aqui tem metade de uma ação e reação e aqui tem outra ação e reação. Por isso que não foi a única alternativa que não foi marcada, tá? No exercício 5, é bem legal isso, porque o foguete só fica na perpendicular na hora do lançamento. Porque existe uma força que Arquimedes também descreveu, que se chama a força de empuxo. O que diz a força do empuxo? Ele disse isso na água, tá? Então, quando você tá lá no mar com os teus amigos brincando com a bola, se você pegar a bola e afundar para baixo da água, o que vai acontecer é que você empurrou a bola para baixo. Qual é a reação? O que o planeta vai fazer? A água vai empurrar a bola de volta. Então, quando você solta a bola espirra para fora d'água. Quando você deslocou a bola, teve uma massa de água que foi deslocada. E essa massa de água vai querer voltar para o lugar normal. Essa volta para o lugar normal chama empuxo, tá? Então, quando o foguete está subindo para ir para o espaço sideral, precisa de tudo isso de queima de combustível, porque ele tem que vencer a força da gravidade. Então, o planeta Terra está puxando a nave para baixo e o combustível está projetando a nave para cima. E o planeta Terra está puxando a coisa para baixo. Então, para o gás aqui, né, a queima. Então, como motor de propulsão, ele tem que vencer essa força de empuxo. Então, ele sobe reto e depois ele começa a fazer uma parábola. Ele começa a descrever uma linha assim, ó. Por que ele faz isso? Porque se ele tentar, como o planeta Terra é redondo, se ele tentar sair assim do planeta, vai demorar muito, vai gastar muito combustível e a força de empuxo é muito grande. Então ele sai assim, ó, na diagonal, porque sai do mesmo jeito, porque o planeta é redondo, para poder reduzir a força de empuxo, tá? Então, os veículos espaciais, eles são máquinas pesadas, tem milhões, não é nem milhares, de quilograma de massa. E assim, para fazer a decolagem da superfície, explique qual é a ação e reação. Então, a gente já falou, né? O foguete, a ação é o combustível queimar para baixo. Esse aqui é o combustível. E a reação é o foguete todo, o sistema todo ir para o alto, ganhar altura, tá? Uma pessoa quer fazer uma mudança dos móveis no quarto dela. E para isso ela tem que empurrar um armário de 56 quilos.
Se tá falando em quilo, tá falando em massa. Numa superfície horizontal e lisa. O que isso significa? Que tem pouco atrito, tem pouca força resistente. Vai adquirir, quando ela empurrar o armário, vai ganhar uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Qual é a força que esta pessoa tem que fazer para o móvel andar? Então, se a força é igual a massa vezes a aceleração. Então, se a massa é 56 vezes a aceleração, que é 2, a força potente que a pessoa vai ter que fazer para começar a deslocar o objeto é de 112 newtons, tá? No exercício 9, é para você observar mais uma vez a leitura de infográfico. Tem uma imagem com 2 crianças e uma gangorra de mola. Aí ela quer saber qual é a condição para que ocorra o equilíbrio. Para que ocorra o equilíbrio, o braço da potência vezes a força potente tem que ser igual à força resistente vezes o braço da potência. Ou seja, a massa, a aplicação de massa, porque vai ter a mesma aceleração que a da gravidade. Para ter essa força, vai ter a mesma aceleração, tem que ter a mesma massa. E tem que manter a distância correta para poder fazer o equilíbrio, né? Essa gangorra só está em equilíbrio porque os dois têm a mesma massa. Para que a gangorra não fique em equilíbrio, o que as crianças devem fazer? Modificar a distância do ponto de apoio, ou seja, vai alterar a distância do centro de gravidade aqui, vai alterar a distância do centro de gravidade aqui e a gangorra vai balançar, tá? Ou pular. Qual que é a diferença entre polia fixa e polia móvel? Botei essa questão na prova, hein? A polia fixa, ela só muda o sentido da força e a polia móvel reduz o esforço pela metade, né? Que é aquela que a força vai ser o peso sobre 2 elevado ao número de polias, certo? Aqui é peso na resistência. Tá bom? Então, passando já a prova para vocês, estudem, estamos na reta final. Provavelmente teremos mais uma prova do capítulo 6, tá? Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima.